Aconteceu na noite desta sexta o lançamento do livro A Consciência da Alma Após a Morte. São 102 páginas de um tema que instiga a sociedade sobre a vida após a morte. O autor do livro, o Evandro da Silva, ele é presbítero, teólogo, professor, escritor e militar. Entusiasmado, ele falou sobre o projeto. Esse livro, na realidade, a gente escreveu ele em 2012. Só que eu, muito acanhado, 2015 eu disse, não, vamos colocar ele para rodar agora. O pastor presidente até prefaciou-lo, mas ainda com o meu acanhamento só vim colocá-lo realmente agora em 2022. Né? Entramos em contato com a editora, foi aprovado. E esse tema, ele me chamou a atenção por não termos uma gama de literaturas. Eu procurei literaturas a respeito da temática e a ausência dessas literaturas me instigou a produzir essa obra. Quem ler o livro, quais são os temas que mais foi abordado? E assim, quem vai ler o livro vai se deparar com o quê? Ok, esse tema, na realidade, ele vai tratar de um período intermediário. A Bíblia fala, e todos nós sabemos, que o homem, após o pecado, o resultado dele é a morte, né? Mas depois da morte, vai haver um período lá na frente da ressurreição. Então, entre a morte e a ressurreição, o que é que acontece? Existe algo que sai deste corpo físico que sobrevive após a morte, e esse algo que sobrevive após a morte, ele está consciente ou inconsciente? E em que lugar ele está? Então, esse pano de fundo, essa situação toda, é o que o livro trata. Ele vai tratar sobre a consciência, ele vai provar que existe a consciência. É a doutrina majoritária, que a maioria das igrejas esposam, né? Mas existem também a doutrina daqueles que acreditam no sono da alma, na inconsciência da alma. Então nós vamos fazer uma análise se há ou não consciência, né? Analisando todo esse conjunto, tanto os que falam a respeito da consciência, quanto aquilo que é dito sobre a consciência, nós nos cercamos de todo o material para produzir esse material. E chegamos à conclusão de que a consciência, existe uma alma que sai do corpo, e ela está consciente e aguardando a ressurreição. Os justos estão aguardando a ressurreição da vida eterna e os injustos, infelizmente, da perdição eterna. Você pretende lançar outros livros nessa linha de pensamento? Sim, eu tenho algo para escrever ainda a respeito do próprio lugar, né? Mais detalhes a respeito do lugar em que os justos e os ímpios se encontram. Mas eu acho que minha próxima obra ela vai ser mais voltada para o livro de Jó. Tenho bastante coisas escritas, eu quero tornar um livro, né? Fechar e publicar. Acredito que vai ser o meu próximo livro. Teve música para suavizar o ambiente antes do início da solenidade e discursos com os líderes da Igreja Assembleia de Deus. O evento também contou com a presença de lideranças políticas da cidade. José Laelson é pastor da Igreja Assembleia de Deus em União dos Palmares. E ele fez questão de falar da importância do livro para todos aqueles que vão adquirir. A importância do livro, cujo título é A Consciência da Alma Após a Morte, se deve ao fato de que o assunto pós-morte não é muito discutido. Até porque não existe uma ciência que tenha um alcance para esse momento, essa fase do pós-morte. A ciência, ela só vai com o ser humano até ele não morrer. Quando morre, então, a ciência geralmente diz que a matéria, o corpo, a vida se acaba ali, etc. Porém, dentro da visão bíblica, a morte do corpo não é o fim da vida. É o fim da vida no sentido físico, material, humano. Porém, no sentido espiritual, aquilo que está dentro do corpo, que é o verdadeiro eu, a verdadeira pessoa, não é? Passa ou continua a existir em uma outra dimensão. Resta saber em que lugar essa existência vai continuar prosseguindo. Então, essa é a proposta do livro, responder à pergunta da vida após a morte. Especialmente no tocante, se a pessoa que morre
na eternidade fica consciente ou inconsciente. É um livro muito palpitante, muito relevante, que eu acredito que todos quantos queiram aprender mais, saber mais sobre isso, não perderão tempo em lê-lo. Pastor, primeiro eu quero saber o que o senhor achou do tema do livro também e de que forma ele pode alcançar todos os leitores. O livro do professor Evandro, do presbítero Evandro, é de grande valia. Nós acabamos de fazer uma fala onde dissemos que a Bíblia fala que a pregação, a profecia, ela tem tríplice objetivo. Ela tem o objetivo de edificar, ela tem o objetivo de exortar e ela tem o objetivo de consolar. E hoje em dia muitos livros estão usando apenas a consolação, mas não estão edificando, não estão trazendo esclarecimentos. E o livro do professor Evandro, ele nos leva a meditar no futuro, ele nos leva a meditar na alma, ele nos leva a meditar que com o fim da vida física não termina a vida espiritual e que nós vamos comparecer conscientes diante de Deus. Então é um livro que nos leva à sobriedade, é um livro que nos leva a pensar, a refletir e pararmos para perguntarmos a nós mesmos se nós estamos bem com Deus, se nós estamos bem para enfrentar a eternidade, para enfrentar o juízo divino que vai haver. Então eu achei um livro de grande importância, de grande relevância para esses dias, por que não dizer de mediocridade. Para adquirir o livro, entrar em contato com Rafaela Mariano através do número 9113 3833.